Gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor. Gente, tô descabelado que hoje o dia foi puxado. Não repara, tá? É puxado. Você sabe que fim de ano a gente tá toda naquela correria, fazendo tanta coisa, ainda mais que choveu esses dias. Aí hoje o dia foi daqueles, né? Mas tá bom, graças a Deus. E todos que vão receber a palavra do Senhor Jesus, que Deus abençoe, né? Que receba a resposta que estão esperando do Senhor, né? Que todo mundo espera que Deus fale tremendamente com a gente, que toque o nosso coração, que haja uma transformação, uma mudança, um milagre, uma bênção de Deus. Essa passagem de aqui, em Deuteronômio 33, é a bênção de Moisés, né? Então, chegou o momento da sua morte. Antes disso, Moisés, ele abençoou, né? Moisés era um homem de Deus, né? E que deu aos filhos de Israel, ele também abençoou os filhos de Israel, né? Pois o Senhor veio do Sinai, ele favoreceu de Sei, né? E resplandeceu desde o monte de Parã, e viu das miríades de santos à sua direita, e havia a eles o fogo da lei. Na verdade, amas o povo, todos os teus centros estão na tua mão, e eles colocaram teus pés e aprendem das tuas palavras. E Moisés prescreveu a lei por herança e congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo, né, a Deus amado, quando se colocará na cabeça do povo com as tribos de Israel. Então, Moisés, ele fala que o Senhor deu, né, Moisés, unção, bem, para que ele pudesse abençoar todo Israel, né, desde que saiu do Egito, né, então ele abençoou as tribos de Israel, né, então o Senhor deu favor, né, para que ele abençoasse todas as tribos de Israel. Então, cada tribo de Israel, cada um, Judá, todos eles, das tribos de Israel, eles das 12 tribos de Israel, ele abençoou, né? Todos eles abençoados, as suas terras, e deu uma benção para cada um, né? E até José foi bem mais fervoroso, a benção foi mais destacada, né? Porque José, ele era líder, né? Tudo que aconteceu com José, ele tinha liderança, né? Então ele foi uma pessoa mais abençoada. Mas o que chama a palavra de Deus aqui, que Moisés dividiu as bênçãos, dividiu todas as tribos, né? E abençoou todas as tribos, né? O Senhor quis abençoar todas as tribos de Israel, né? A presença de Deus, porque eram todos filhos de Deus, né? A presença do Senhor estava com eles o tempo todo desde sair do Egito. Então o Senhor abençoou as tribos de Israel, né? Para mostrar que Deus, ele é bom pra gente, ele é misericordioso, né? Ele ajuda. Então o favor de Deus foi, a bênção de Moisés foi o favor de Deus para todo o povo de Israel que vivesse bem, fossem prósperos, né? E cada um tinha autoridade também, Deus deu para cada um, amém? Mas aí o Senhor fala que lá, é essa palavra de Deus que saiu de manhã, que é a seguinte, o Senhor fala assim, quem é como tu, ó Israel? Não é isso que ele fala? Quem é como tu, Israel? Povo de Deus, que é Israel, né? Quem é como feliz é Israel, né? Quem é como tu, povo santo do Senhor? Salve, santo do Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos tu serás sujeitos e tu pisarás sobre os teus altos. Então o Senhor está falando que o povo de Israel era protegido por Deus. Mesmo depois que eles fizeram as coisas erradas, pecaram contra Deus, estavam na desobediência, o Senhor usava da misericórdia com o povo, né? E o Senhor tinha prazer, teve prazer em abençoar cada um. Então ele abençoou cada tribo de Israel, né? Então ele tem prazer em nos ajudar, ele tem prazer em nos ajudar, não deixar que nada nos aconteça. Mesmo nós errando, o Senhor é misericordioso com nós, está falando. Mesmo que a gente faça as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas o Pai ele usa da misericórdia, o Pai é bondoso, ele tem compaixão de nós. Mas é claro que ele quer que nós melhore, que nós saímos dos caminhos errados, que a gente se reconheça que ele é Deus, soberano Deus da nossa vida. Nós precisamos, dependemos da presença do Senhor o tempo todo, né? Então ele tem prazer sim, ele está falando que quer nos abençoar. Nós temos que querer confiar no Senhor e largar as coisas que não agradam a Deus, para que ele possa entrar e nos abençoar. Mas ele é misericordioso, mesmo a gente errando. Independente da situação que nós estamos passando, se o Senhor falou que vai te abençoar, que te prometeu algo, vai se cumprir. A palavra de Deus não volta se não ser cumprida, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele vai te abençoar. Se ele falou que vai te abençoar, vai mudar essa situação da sua vida,
É só você crer que vai acontecer. O inesperado de Deus, o de repente do Senhor vai acontecer. Então as bênçãos do Senhor estão sobre nós. O Senhor está falando de bênçãos, já está falando, não é de hoje, da outra palavra ele também falou, né? Que ele abrirá o seu bom tesouro, né? Acho que foi Deuteronômio também, né? Então o Senhor está falando que ele vai nos abençoar. Então todas as lutas que nós estamos passando, parece que nós não vamos conseguir sair. Parece que a situação vai ficando pior. Não vai não, Deus, o céu está se movendo no nosso favor. É que nós não enxergamos, né? Nós vemos só a circunstância, né? Nós deparamos com a realidade que nós estamos vivendo. E mas é por isso que ele fala para você continuar. Olhe para o céu, continue olhando para Deus, não olhe para a dificuldade. Não olhe para o problema que te cerca. Olhe para Deus, somente para Deus. Porque a vitória virá, em nome de Jesus. E vai chegar na hora que você nem espera. As coisas vão acontecer de uma maneira surpreendente que até você não vai acreditar o que Deus vai fazer na sua vida. Você só não que crer. Então ele chamou Moisés. Então, antes de morrer, o Moisés, ele abençoou cada tribo, né? Que era que Deus queria que ele abençoasse, né? Cada um tinha a sua autoridade, né? E cada um também tinha um poder, uma unção que Deus deu para cada tribo de Israel. No caso de José, se destacou mais porque José, ele era o cabeça, é a liderança. Já vimos na história de José, né? A exaltação que Deus deu. E ele falou: quem é como tu, Israel? Povo feliz o Senhor, aquele que crê, o escolhido de Deus, aquele povo salvo que Deus está falando. Quem é como tu? Se você guarda a palavra de Deus, se você coloca Deus acima de todas as coisas, persevera na aflição, na luta, no vale, no deserto, não desiste, né? Então o Senhor vai abençoar. A graça de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre nós, né? Deus sabe a nossa luta. Mesmo assim, ele usa da misericórdia dele para conosco. Mesmo muitas vezes a gente erramos, que Israel errou, ele pecou contra Deus, ele foi adorar outros ídolos, né? Ele não ouviu mais o Senhor, foi ouvir outros deuses, né? Mesmo assim, Deus usou de misericórdia, né? Na verdade, Deus ele quer abençoar, assim ele abençoou Israel. Ele mesmo Israel errando, ele perdoou o Senhor. E ele não usou aquilo, ele abençoou Israel, né? Porque era o povo escolhido, né? Então Deus mostra pra gente nessa passagem que independente de nós fazermos as coisas erradas, a bênção virá sobre nós. Ele não vai deixar que a bênção não aconteça. Só não vai acontecer se nós não quiser, né? Mas se a vontade de Deus é que as coisas aconteçam, né? E vai acontecer, né? Não é porque você errou que você não merece a bênção de Deus. Nós merecemos, nós somos merecedores da bênção de Deus pela misericórdia, somos merecedores da bênção de Deus pela misericórdia dele, é ele que quer dar a bênção dele, né? Mas nós somos merecedores porque nós fazemos as coisas, sabemos que nós agimos errado, mas assim o Senhor faz nós ser merecedores da bênção dele pela misericórdia dele, então ele dá a quem ele agrada, principalmente o povo escolhido que ele escolheu, o povo ungido, feliz Israel, ele fala, né? Quem é como tu, Israel, o povo escolhido, abençoado por Deus, né? Tu pisará na cabeça daqueles que se levantaram e o Senhor vai ser a tua retaguarda, vai ser a sua escudo de proteção e não vai deixar que ninguém, né, aconteça nada com você e ele vai te exaltar na frente daqueles que não acreditam em você, daqueles que duvidam de você, que acham que você está acabado, não tem mais chance, a sua vida está parada. Não! O próprio Deus está na frente. É Ele que vai nos abençoar para exaltar e glorificar, claro, o nome santo do Senhor, glorificar o nome santo, aleluia. É isso que Deus está falando para ele hoje, né? Então Ele tem prazer em nos abençoar. Então, e quem é como nós? Quem é como o povo de Deus? Aquele povo escolhido, exclusivo do Senhor. Aquele que Deus, Ele permitiu que as coisas acontecem, né? Israel permitiu, foi desobediente. Mas Deus corrige, mas Ele usa da misericórdia. Então nós somos merecedores nós somos merecedores da bênção de Deus, somos pela misericórdia do Senhor. Não porque nós merecemos por êxito nosso, por nós mesmos, não. Já vou deixar isso bem claro, talvez a pessoa vai falar. É pela misericórdia do Senhor, que é o povo de Deus escolhido do Senhor. Amém? Então nós somos o que é abençoado pelo Senhor, né? Aí Ele nos abençoa, né? E nós nunca podemos falar que nós também não somos abençoados, porque se nós somos filhos de Deus, né? Somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados pelo Senhor. Não é porque, às vezes, pessoas pensam, eu vejo muito isso,
A gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê muitas, às vezes as pessoas pensam que a pessoa que é abençoada, né, nesse mundo é uma pessoa próspera, de dinheiro, rica e tudo. Não, a pessoa abençoada é aquela pessoa fervorosa que, independente da situação que ela esteja passando, a situação que ela esteja enfrentando a luta, ela crê no Senhor, ela sabe que as coisas vão acontecer na hora certa. Quem espera no Senhor, ele fala, não serão envergonhados, não serão confundidos. Então ela sabe que a esperança dela está no Senhor. Então não há aquilo que está fora, a circunstância que está no seu redor, você não vai parar de louvar a Deus, agradecer a Deus e sabe que as coisas com Deus acontecem, mas não na hora que nós queremos, na hora dele vai acontecer, né? Então, a pessoa que é abençoada não é só o sinônimo. De ver a pessoa abençoada, as pessoas associam a pessoa abençoada a uma pessoa próxima de dinheiro. Não, abençoada é uma pessoa fervorosa que crê na palavra de Deus, independente da situação que esteja passando. Essas são as pessoas abençoadas, esses são o povo escolhido de Deus, né? Aqueles que perseveram na luta. Errar, nós vamos errar, nós somos humanos. Mas não é porque nós erramos que Deus não vai abençoar. Ele usa da misericórdia dele, da graça e da misericórdia conosco. Então nós somos povo merecedores? Somos povo merecedores sempre, nós somos filhos de Deus, né? Todos os filhos de Deus são merecedores da graça de Deus, né? Somos salvos, Jesus morreu por nós, né? Para nossa salvação, então somos salvos pela graça de Deus. Então somos merecedores, né? O que nós temos que fazer é se redimir perante o Senhor, se arrepender dos pecados, se converter e andar no caminho do Senhor, debaixo do caminho da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. Isso sim, para que nossa salvação, quando chegar o dia, né, sejamos libertos e salvos pelo Senhor, né, para que nós possamos viver na morada eterna do Senhor, né. Mas nós já estamos salvos pela graça de Deus. Deus nos salva pela sua graça todos os dias, né. Mas nós temos que se esforçar, estar debaixo da presença de Deus, vivendo na presença de Deus, para que nós possamos ser libertos e salvos, né? Para que nós possamos um dia morar na graça, no reino do Senhor, né? Na morada eterna, né? Então é isso que Deus está falando para o nosso coração. Então as bênçãos de Deus, elas virão sobre nós, independente do que nós estejamos fazendo errado. Deus tem prazer, que nele, antes de Moisés morrer, ele abençoou cada tribo de Israel. Cada um deu uma unção para eles também, cada um das tribos de Israel, né? E Deus abençoou, então assim, Deus ele tem prazer em nos abençoar, ele quer abençoar nós, né? Nós temos que só confiar e crer no Senhor, né? E andar na presença de Deus também, ouvir a palavra de Deus, crer no Senhor, nos mandamentos de Deus, que ele tem prazer em nos abençoar. E nós somos merecedores também da bênção de Deus. Somos filhos de Deus, né? Somos imagem e semelhança do Senhor. Como não somos merecedores da bênção do Senhor? Somos sim. Estamos só aqui pela graça de Deus e pela misericórdia dele, né? Não porque por nossos méritos, não, porque Deus sabe que nós erramos, vacilamos na fé, erramos, mas pela sua misericórdia, sua bênção, sua graça, perdão, nós somos, né, abençoados pelo Senhor, nós somos povo de Deus, né? Assim como Israel. Israel errou, né? Ele pecou contra Deus, né? Porque ele foi adorar outros deuses, né? Então, nós vamos ver mais pra frente, uma semana que vem eu quero ver se eu consigo falar do bezerro de ouro. Então ele errou. Então toda vez que nós erramos alguma coisa para Deus, claro que nós vamos ter nossas consequências, né? Todas as nossas escolhas mais erradas, que não está dentro da palavra de Deus, né? E que toma decisões sem consultar Deus, sem orar, é claro que nós vamos ter consequências. Todos nós temos consequências dos nossos atos. Isso aí não tem como fugir. Nós sabemos que todas as escolhas erradas a gente começa a entender na vida. Se você começar a analisar a sua vida, você vai ver que são as escolhas erradas que muitas vezes fazem a gente cair. Claro que a prova vem, né? Mas nós sabemos que nós vacilamos na fé. Então sempre claro, que existe a prova que faz parte da vida, né? Mas muitas vezes também são as nossas más escolhas, né? Quando nós não confiamos em Deus, tiramos da mão de Deus e agimos por conta própria, tomando decisões precipitadas, e aí as consequências virão. Amém, né? E no caso de Israel, veio a consequência sobre Israel, porque eles fizeram, né, não agradaram a Deus, porque eles foram fazer um bezerro de ouro, né? Quando Moisés tirou do Egito, né? Depois ele estava no Monte Sinai, né, lá em cima com o Senhor. Quando ele desceu, eles fizeram um bezerro de ouro, quer dizer, coloca outros ídolos na frente do Senhor, então coloca outras coisas, né? A gente coloca o trabalho, não tenho tempo, tudo que você coloca na frente de Deus assim, né? Então significa que você está idolatrando um ídolo, é um ídolo para você.
A gente precisa orar e vigiar, tomar cuidado. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Então, até na dificuldade. Por isso que Deus vai abençoar até no seu erro, na sua dificuldade, porque Ele usa da misericórdia e da sua graça, né? E não porque nós somos merecedores, eu vou deixar isso de novo claro, porque nós merecemos, porque nós não, porque nós somos merecedores pela misericórdia de Deus e pela graça dele, não por nossos méritos, não. É por ele que dá a quem ele quer. Apraz, né? Ele fala. Então é ele sim, mas ele tem prazer, o Senhor está nos dizendo, em abençoar nós. Independente se nós erramos, ele tem prazer, né? Ele quer ver os filhos prósperos e bem. Então ele tem algo para nós, para todos nós ele tem. Até na dor ele nos dá algo, ele nos ensina, ele nos presenteia nas lutas, nas aflições. Nós temos que entender, até nas dores ele está nos presenteando. Deus ele trabalha o tempo todo na nossa vida, nas dores, na alegria, na tristeza, nas angústias. Ele permite, ele trabalha dentro de nós. Algo novo tem que mudar, algo novo tem que acontecer. Então são bênçãos de Deus na nossa vida, entendeu? A gente tem que entender que nós precisamos ser trabalhados, o Senhor trabalha em nossas vidas. A gente pode até no momento achar assim, por que será que as coisas... É que geralmente nós vê a bênção, todo mundo, eu já percebo nas lives, onde se percebe, se entra, todo mundo tá atrás, num relacionamento, num casamento, pensa que tudo isso... Não que não seja bênção, claro que sim. Mas assim, todo mundo tá pensando em dinheiro, para uma casa, um carro, um relacionamento, um casamento. Isso tudo é bênçãos, né? Essa coisa que você quer conquistar, quer ter, né? Mas a bênção de Deus, ela está conosco o tempo todo. Ele está presente, ele é a própria bênção, é o próprio Deus que está conosco, é a presença de Deus, né? Então é isso que nós temos que ver, essa é a bênção de Deus que nós temos, né? A própria presença de Deus na nossa vida. É Ele a nossa bênção, né? A presença, porque se nós temos a presença de Deus, nada na nossa vida nos irá faltar. E o que irá faltar com Deus? Nós temos tudo com o Senhor. Nós temos força, nós temos garra, nós temos disposição, nós descansamos. Ele é nosso alívio, nosso descanso, é a nossa fortaleza, é nosso refúgio, é a nossa proteção, é nosso escudo. Nossa, nem tem palavra para expressar o que Deus é na nossa vida. Então nós temos que entender que a bênção de Deus já está conosco. Nós somos povos abençoados por Deus. E nós somos merecedores da bênção de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Ele nos fez, né? Claro que nós temos que se arrepender, Ele quer que nos corrija através da palavra dele, por isso que ele fez o mandamento dele, para que nós andássemos debaixo da palavra de Deus, para que nós não se desviássemos, porque ele sabia que toda vez que nós se desvia da palavra dele, do caminho dele, são as más escolhas. Estamos escolhendo o mundo, não estamos escolhendo a Deus, né? Precisamos começar a entender o que Deus falou no nosso coração. Então, muitas vezes passamos por situações difíceis que achamos que, porque passar, não, muitas vezes nós escolhemos as decisões erradas. Claro que a prova ela virá. Isso não vai dizer que não vai ter prova. Mas muitas vezes são as próprias escolhas, a gente atrai as consequências na nossa vida, né? Temos que refletir muito o que Deus fala no nosso coração. Então é interessante essa parte que Moisés, antes de morrer, ele deu as bênçãos para as tribos de Israel. Para cada um tinha um lugar, uma terra, foi dividido ali, né? E cada um tinha uma unção de Deus também sobre eles. No caso de José, ele se destacou mais, né? Então Deus tem prazer em abençoar nós, né? Deus tem prazer até de colocar você num lugar que você nem imagina. Às vezes Deus vai te dar poder e unção para você exercer um papel. Ele tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida. Nós somos pessoas abençoadas por Deus. Nós nunca podemos falar que nós não somos povo de Deus. Todos nós temos que profetizar que nós somos povo de Deus. Nós pedir a misericórdia de Deus, sim, porque nós erramos, Ele sabe, nós somos falhos, nós pecadores, mas nós somos povo abençoado do Senhor, somos povo de Deus. E o povo de Deus tem que agradecer a Deus, somos povo de Deus. Quando uma pessoa falar assim, mas você errou, você não é abençoado, não, nós somos abençoados sim. Independente do meu erro, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus fez o céu pro ímpio e pro justo. Deus não fez separação. Ele sabe, ele trabalha nas mentes, nos corações. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável a vontade de Deus. Você só tem que confiar no Senhor. Então a nossa bênção é a presença. A nossa bênção é a presença de Deus, o próprio Deus conosco, né? Então como nós não somos merecedores? Somos, porque Jesus morreu por nós, por amor a nós, nós somos abençoados por Deus, né? Amém? Receba essa palavra no meu coração. Desculpa, gente, eu tô um pouco agitada porque, nossa, o dia foi assim, e meu celular já falei, né? Ele tem que ser rápido, falar assim. Às vezes posso até engasgar algumas coisas, porque tá difícil. Eu tô controlando aqui, ele tá complicado, uma hora ele vai, uma hora não vai. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Então, ele tem prazer em te abençoar.
Então Moisés, antes de morrer, ele abençoou todas as tribos de Israel. Cada um se dividiu, teve seu território, sua nação. E José, claro, ele tinha autoridade. Deus ele deu, praticamente a gente vê na história já de José que Deus deu uma autoridade para José, né? Então ele se destacou mais, né? Deus tinha uma unção, né? Ele era uma pessoa mais assim, que Deus deu uma unção para ele pelo que aconteceu com ele, a fé dele levou ele isso também, né? Então sabe que, mas mesmo assim ele abençoou cada tribo de Israel. Nenhum ficou desamparado. O Senhor abençoou todos eles antes de morrer. Então José lhe concedeu a bênção. Assim Deus concede a bênção para cada um de nós. Cada um tem a sua vida, tem o seu propósito com Deus, né? Então Deus também nos abençoa. Então ele tem e fala que ele tem prazer em nos dar a bênção dele para nós. Para que nós possamos exercer aquilo que ele vai conceder na nossa vida, né? E às vezes já estamos exercendo uma bênção de Deus, né? Que é a presença já. É a própria presença do Senhor, né? Ele é a nossa bênção, né? A presença dele. Se Deus estando conosco, nada nos irá falar. Claro que eu não estou falando que bens materiais não é importante. Nós somos humanos, necessitamos de coisas materiais, né? Mas a bênção não está relacionada só às coisas materiais, e sim a presença de Deus na nossa vida, né? Ele é a nossa bênção. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, receba a palavra de Deus no coração. Confia no Senhor, não desista não, viu? Persevera, porque independente se você errou ou não errou, se você está passando, a bênção virá sobre você, né? Ele vai abençoar você, vai até tirar você do lugar que você não imagina colocar em outro lugar, porque Deus tem poder para tudo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que com Deus tenha uma boa noite e a paz seja. E confia, viu? Confia no Senhor, não desista não, tá? Deus está aí, aí ajudar, vai sustentar, então receba aquele que crê na palavra de Deus. Receba a palavra de Deus no coração, porque Deus é bom, Ele é tremendo, amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.